Não dá mais para admitir que o Diniz continue com o Verratti no time titular, rapaziada. Vasco 4, Vitória 3, porém fica esse pedido, esse clamor da torcida do Vasco, que não precisa ficar passando por sufoco, jogando contra time como o Vitória, que tomou 8-0 do Flamengo até alguns jogos passados ali. A gente está vendo que o Vitória está na zona de rebaixamento e o Vasco, que é um time que sonha em ir para a Copa Libertadores via brasileiro, sonha em ser campeão da Copa do Brasil, passe por esse tipo de sufoco. Vasco não criou nada no primeiro tempo, teve um gol ali no lampejo de sorte com o Nuno Moreira e depois não criou mais nada. E eu falei aqui, estava fazendo a live, quem estava na live aqui viu muito bem, que eu falei, tira o Verratti que o Vasco vai fazer mais 3 gols. O Vasco foi lá, tirou o Verratti e fez o gol. Quando entrou o GB, eu já sabia que o Vasco iria fazer o gol e o GB iria fazer o gol, coisa que o Verratti não faz há 7 jogos. E pasmem, o Vasco tem 35 gols depois da chegada do Diniz e o Verratti tem apenas 3 gols. Pessoas como Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, David tem mais gol do que o Verratti. Ou seja, o Verratti, que é o centroavante do time, era para ser o artilheiro do time, ainda é artilheiro do time, não está conseguindo performar bem nesse estilo de jogo do Diniz. Pode ser o quê? O Verratti está em uma fase? Obviamente que sim. Mas o jogo do Diniz não favorece o Verratti. Renan, o que você quer? Que o Verratti vá embora, que pegue a mala, que suma? Obviamente que não. Eu quero que ele vá para o banco, esperar a oportunidade dele chegar. O tempo dele de titular já passou faz tempo. Não dá para o Diniz ficar falando que quer que o Verratti ajude na marcação, ajude a defender. Para ajudar a defender, tem outras pessoas que devem fazer essa função, e não o Verratti. Hoje o Vasco sofreu muito. Quando ele saiu, o time ficou mais rápido, começou a criar, e todo mundo que estava em São Januário, todo mundo que estava assistindo pela TV, tinha a convicção que o Vasco iria virar a partida. A gente vê, cara, o time do Vasco não joga com vontade. Aí eu até falei na transmissão, o Vasco com Carille teve peito para tirar o Verratti. Carille, que a torcida odiava, conseguiu ser odiado no Santos, conseguiu ser odiado no Corinthians e conseguiu ser odiado no Vasco. Teve peito para tirar o Verratti. O Paiva, mesma coisa, sequer era técnico, era auxiliar, teve a oportunidade de ficar interino, foi efetivado e tinha peito para tirar o Verratti. Agora fica a pergunta, por que o Diniz insiste tanto com o Verratti, cara? Os 2 jogos que o Vasco mais fez gols no ano, pós a chegada do Diniz, que foi o 6-0 contra o Santos, que o Vasco fez 6 gols, e hoje que o Vasco fez 4 gols sem o Verratti. Outro número aqui para você, se vocês querem saber, nos últimos 4 jogos o Vasco fez 6 gols de cabeça. Pasmem, nenhum deles do Verratti. O Vasco com o Verratti não alça a bola na área. Agora está alçando. Pasmem, o Verratti não está fazendo gol. Nem a jogada dele, que é o carro-chefe, podemos dizer, do Verratti, está funcionando. Então, assim, será que os jogadores que vão entrando, o Gomes, o David, o Puma, todos os jogadores que estão no banco, será que eles vão querer jogar com vontade quando entrar? Porque se o Verratti não tá jogando nada, está sendo titular, o Diniz não mexe na equipe nunca. Quando mexe, faltando 5, 6 minutos, não melhora o time em absolutamente nada. Ele fica inventando. O jogador que vai bem, o David, no caso, teve nota 10 pelo SofaScore quando estava jogando contra o Santos. Tirou nota 10, melhor em campo. A premiação dele no próximo jogo foi sentar no banco pro Verratti. Que coerência é essa? O Diniz hoje mostra que o Vasco tem cadeira cativa no Vasco. Não adianta ele jogar bem o reserva, que ele não vai ganhar a posição, e não adianta o cara
querer se esforçar o jogador titular, porque ele não vai para o banco. Já tem as figurinhas marcadas. O Diniz repete a escalação todo jogo. Muda só em caso de contusão. Isso daí não existe, Diniz. Não existe. Tem que colocar quem está melhor para o jogo. Por hora David, por hora o Gomes. Tem que colocar quem está melhor. Ah, Renan, mas se fosse o Felipe Coutinho, você ia querer que jogasse pelo nome. O Verratti está jogando pelo nome. Não. Eu fui um dos defensores aqui, ano passado, que o Felipe Coutinho fosse para o banco. E pasmem, foi. O Paê era titular na ocasião e assim o Vasco conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, caindo para o Galo. Então o Paiva, mais uma vez, teve peito para tirar o Felipe Coutinho. Então assim, a gente precisa de treinadores que tenham peito, que tenham coragem e que tenham sensatez. Assim como precisamos que o presidente do Vasco converse com o Diniz e fale, ó, aqui ninguém está acima do Vasco. Aqui, o Fernando Diniz, não é a sua casa. Não é você querer restaurar, salvar pessoas, recuperar atleta. Isso daí não é coisa do Vasco. Isso daí é coisa de casa de recuperação. O Vasco está aqui para sair desse sufoco. A única coisa que você precisa recuperar são as conquistas do Vasco. Para isso que você está sendo pago, muito bem pago. Ah, Renan, mas se sair o Diniz vai entrar quem? A gente sabe que hoje, com o dinheiro que o Vasco tem, e pelos treinadores que hoje tem no mercado, vai ser mais do mesmo. Pode fazer uma graça ali no começo, mas hoje não tem técnico que bata de frente com a experiência, qualidade do Fernando Diniz. Agora, o que a gente pede aqui, o que eu peço pelo menos, eu, Renan, é que o Diniz tenha coerência, entendeu? E trabalhe com seriedade e faça o que é melhor para o Vasco. E assim, um atacante, me desculpa, Diniz, um atacante que coloca, não faz gol há 7 jogos, tá aí passando em branco. Um atacante que os últimos 35 gols do Vasco fez 3 gols e 2 deles de pênalti, não pode ser melhor para o Vasco no momento. E esse mesmo atacante, quando saiu, o time melhora a sua performance, não pode ser o melhor para o Vasco. Nada contra o Verratti, que ele vá para o banco e entre em jogos assim. Hoje o jogo para o segundo tempo, quando o atacante foi expulso, era jogo para o Verratti, porque você coloca o Piton que cruza, o Paulo Henrique começou a cruzar, aí sim era jogo para o Verratti. Ou seja, a teimosia do Fernando Diniz, ela não pode prevalecer. Teimosia, orgulho, só mata. Ou seja, Diniz, pare de ser teimoso e faça o que é melhor para o Vasco. Mas o importante é que o Vasco ganhou, o importante é que o Vasco foi muito bem. Só o resultado nesse momento me interessa. Não quero saber de Vasco jogando bem, brilhante, maravilhoso. Eu quero que o Vasco vença. E hoje você conseguiu entregar. E que nos próximos jogos tire o Verratti, entre com o time mais leve. Se assim precisar, se for jogar bola na área toda hora, igual fez no segundo tempo, aí sim, aí você vai ter o Verratti, que ele é o melhor cabeceador. Agora, se for para tocar bola, esse jogo seu, de toque de bola, de precisar ter qualidade, precisar puxar contra-ataque na velocidade, não é jogo para Verratti. Até uma criança de 5 anos diz, desculpa, sabe disso. Então hoje não é uma crítica, não é uma... não tô bravo com você, a gente tá pensando aqui, é um conselho para que o Vasco melhore e a gente consiga atingir nossos objetivos. Ninguém quer o Vasco tão bem igual nós vascaínos. Então, quando a torcida vaia para que o Verratti saia, é porque a gente sabe que é melhor para o time. E outra, seu Léo Jardim, seu Léo Garden, próximo vídeo vai ser a respeito de você aqui, ó, que você também, ó. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, galera. Já curte, já comenta, já compartilha. Solta esse vídeo aqui, deixa essa opinião aí para mim nos comentários. Tamo junto, forte abraço.